Tudo começou numa pequena cidade no interior, conhecida por suas receitas tradicionais e pela cordialidade de suas gentes. Entre ruas estreitas e casas antigas, havia um restaurante simples chamado Asterisco Sabor da Vila Asterisco, famoso por pratos caseiros preparados por cozinheiras lendárias. Diziam que suas receitas eram passadas de geração em geração, guardadas como segredos sagrados. Porém, o que ninguém sabia era que, por trás do aroma irresistível e dos temperos únicos, havia um segredo sombrio, uma história macabra que se perdia na memória dos antigos. A nova funcionária, Clara, recém-chegada à cidade, foi contratada para ajudar na cozinha. Ela não imaginava que aquele trabalho mudaria sua vida para sempre. Clara entrou pela primeira vez no restaurante em uma manhã cinzenta. O cheiro de alho e ervas inundava o ar, mas havia um toque diferente, uma mistura adocicada, quase metálica. A chefe das cozinheiras, Dona Marlene, uma mulher de idade avançada com um olhar profundo, recebeu Clara com um sorriso enigmático. Ela falou pouco, mas transmitia autoridade. Clara notou uma porta antiga no fundo da cozinha, trancada e coberta por teias. Sempre que a chefe passava perto, seus ombros se arqueavam e um arrepio parecia subir por sua espinha. Logo nos primeiros dias, Clara percebeu que algo naquela cozinha não era comum. Os ingredientes chegavam em horários estranhos, sempre acompanhados de silêncio absoluto. Uma noite, enquanto a cidade dormia, Clara resolveu investigar. Esperou até que todos saíssem, exceto ela e Dona Marlene. Quando a porta misteriosa rangeu ao ser aberta, Clara viu um corredor estreito iluminado por velas negras e o cheiro forte voltou, agora mais intenso. Ela ouviu murmúrios distantes, palavras incompreensíveis. No final do corredor, havia uma sala onde panelas ferviam sozinhas, e a luz das velas refletia sombras que se moviam como mãos humanas. Dona Marlene apareceu atrás dela, sussurrando que aquele era o coração da cozinha, onde o verdadeiro segredo da receita vivia. Clara sentiu uma mistura de medo e curiosidade crescer dentro dela. A partir daquele momento, Clara começou a perceber mudanças. As cozinheiras trabalhavam até altas horas, sempre sussurrando em línguas antigas. Havia um ritual no qual cada prato preparado exigia um ingrediente especial. Ingrediente que ninguém ousava falar. Clara descobriu, por acidente, que algumas receitas levavam mais do que temperos comuns, levavam partes de algo vivo. Histórias começaram a surgir entre os cozinheiros, falando de desaparecimentos misteriosos e de clientes que nunca mais voltaram. Clara tentou fugir, mas a porta da cozinha parecia mudar de lugar, prendendo-a como se o próprio prédio a impedisse de sair. Em uma madrugada, Clara finalmente descobriu a verdade. O restaurante era um ponto de oferendas. Cada prato servido mantinha uma promessa feita a algo antigo, algo que exigia sacrifícios. As cozinheiras não eram simples cozinheiras, eram guardiãs de um pacto ancestral. Dona Marlene revelou que o restaurante existia para manter uma entidade presa, uma criatura que se alimentava de carne e memórias humanas. O preço da refeição era a própria alma de quem se sentava à mesa. Clara entendeu que, para sobreviver, teria de se tornar parte daquele segredo ou pagar com sua própria vida. Naquela noite, Clara tomou sua decisão. Ela se juntou às cozinheiras, vestindo o avental negro, e fez o juramento silencioso diante do caldeirão ardente. Desde então, ela nunca mais deixou a cozinha. Dizem que, quando a noite cai sobre a cidade, é possível ouvir o tilintar das panelas e murmúrios vindos do sabor da vila. As cozinheiras continuam preparando pratos irresistíveis, mas agora Clara está entre elas, guardando o segredo mais sombrio. Quem provar a comida daquele lugar nunca mais verá o mesmo sabor porque terá provado algo muito além da culinária. Após aquela noite em que Clara jurou fidelidade às cozinheiras, o restaurante Sabor da Vila ganhou uma fama ainda mais estranha.
não só pelas receitas, mas pelo efeito que causavam nos clientes. Alguns desapareciam, outros ficavam mudos, como se carregassem um peso invisível na alma. A cidade começou a se dividir. Havia quem adorasse o restaurante e havia quem falasse em maldição. Clara, agora parte daquele segredo sombrio, percebia que cada refeição preparada era uma oferenda, e a cozinha se tornava cada vez mais viva. As panelas pulsavam como se tivessem coração próprio, e os aromas não só despertavam o apetite, mas também invadiam memórias esquecidas dos clientes, arrancando lágrimas, risos e às vezes gritos silenciosos. Numa tarde chuvosa, Clara recebeu a visita inesperada de um velho crítico gastronômico chamado Augusto, conhecido por investigar segredos culinários. Ele parecia ciente do que acontecia ali. Olhando diretamente nos olhos de Clara, disse que já havia ouvido histórias de restaurantes amaldiçoados, mas que aquele era diferente. Ele queria provar o prato mais famoso da casa, mas não por prazer. Queria entender o que havia por trás daquele sabor único. Dona Marlene deixou-o entrar, mas impôs uma condição. Ele deveria aceitar comer sem questionar. Augusto concordou, curioso demais para recusar, e se sentou na mesa mais isolada do salão, enquanto Clara e as outras cozinheiras se preparavam para servi-lo em silêncio. O prato que chegou parecia simples, um ensopado fumegante, com aroma doce e metálico. Augusto, hesitante, provou a primeira colherada e imediatamente ficou pálido. Seus olhos se fixaram na mesa como se estivesse vendo algo além. Uma lembrança distante parecia assombrá-lo, um momento que ele não conseguia compreender. O crítico engasgou e suas mãos tremeram. Clara percebeu que não era apenas um sabor, era algo que tocava a mente e a alma. Ela soube naquele instante que Augusto estava prestes a pagar o preço. Dona Marlene observava em silêncio, como uma guardiã paciente. O clima da cozinha ficava mais denso, quase sufocante, enquanto o ar parecia se encher de sussurros vindos de todos os cantos. Augusto tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ele começou a murmurar palavras desconexas, como se estivesse preso em um sonho aterrorizante. Clara se aproximou e ouviu seu relato. Ele via imagens de pessoas desaparecidas, rostos deformados e mesas longínquas cheias de pratos ferventes. Antes que pudesse terminar, sua voz se perdeu num suspiro profundo. Ele caiu desacordado, e as cozinheiras rapidamente o levaram para o corredor secreto, onde os murmúrios eram mais fortes. Clara sentiu o peso daquela cena. Não era só comida, era um portal para algo antigo e faminto. A presença de Dona Marlene tornava tudo mais claro. O restaurante era uma prisão e um altar ao mesmo tempo. Naquela noite, Clara foi chamada ao fundo da cozinha. Dona Marlene lhe revelou que Augusto não seria o primeiro nem o último a pagar aquele preço. A cada prato servido, alimentavam algo muito além da fome física. Alimentavam uma entidade que estava presa há séculos. Essa entidade vivia das memórias e emoções humanas, e o restaurante era sua cela, sustentada por receitas que se tornaram pactos. Clara sentiu uma mistura de medo e dever. Ela sabia que sua vida estava presa ali, mas também entendia que fugir poderia libertar algo ainda mais perigoso. Dona Marlene entregou-lhe um avental negro novo, dizendo que ele seria sua chave para proteger ou destruir aquele segredo. Desde então, Clara se tornou parte de um ritual contínuo. À medida que as noites passavam, o restaurante se transformava em um palco de acontecimentos sobrenaturais. Clientes desapareciam, risos ecoavam no silêncio e aromas inexplicáveis preenchiam o ar. Clara não era mais apenas uma cozinheira, era uma guardiã. A cidade nunca soube o que acontecia atrás da porta trancada da cozinha, e talvez nunca saiba. Mas dizem que se você passar pelo sabor da vila numa noite sem número luar, ouvirá o tilintar das panelas e um sussurro suave. Prove e pague o preço. Clara, agora eternamente vinculada ao destino do restaurante, continua preparando os pratos, guardando um segredo que talvez nunca possa ser contado. O restaurante Sabor da Vila já não era apenas
uma referência culinária na pequena cidade, era uma presença silenciosa que dominava o imaginário local. Muitos evitavam passar pela frente à noite, temendo o som das panelas ecoando no escuro. As cozinheiras, sempre vestidas de preto, pareciam sombras vivas, e Clara agora era parte desse grupo, condenada a carregar o segredo que pesava mais a cada dia. Certa noite, um grupo de viajantes chegou à cidade, ignorando os boatos. Eram 3 homens e 2 mulheres que buscavam apenas uma refeição antes de continuar a estrada. Entraram sorrindo, sem imaginar que a decisão de sentar-se àquelas mesas selaria o destino deles para sempre. O salão, iluminado por lamparinas antigas, os recebeu com uma atmosfera estranha, como se cada sombra observasse em silêncio. Clara ficou encarregada de atender os viajantes. Enquanto anotava os pedidos, ela sentia uma inquietação crescer dentro de si. A cada palavra trocada, parecia que os olhos dos forasteiros refletiam uma curiosidade inocente, um contraste doloroso com o que ela sabia que aconteceria. Quando retornou à cozinha, as outras cozinheiras já estavam em movimento, cortando, fervendo, mexendo panelas como se já esperassem por aqueles clientes. Dona Marlene olhou para Clara e apenas disse: "Hoje, eles comerão mais do que pediram." O coração de Clara disparou. Sabia que resistir era impossível, pois a cozinha tinha vontade própria, e negar o ciclo era arriscar libertar algo ainda mais terrível. O prato servido foi um banquete incomum para viajantes cansados: carnes macias, pães dourados e sopas fumegantes com aromas que pareciam tocar cada memória adormecida dentro deles. À medida que comiam, as expressões iam mudando. Um dos homens começou a chorar sem entender o motivo, dizendo que lembrava do rosto de uma irmã que perderá na infância. Outra, entre risos, parecia viver de novo o dia em que foi pedida em casamento. Os outros riam, choravam ou gritavam, dominados por lembranças e emoções profundas. Clara, observando de longe, sabia que aquilo era o efeito da oferenda. A comida despertava o mais íntimo da alma, apenas para depois arrancar o que era mais valioso. Os viajantes tentaram se levantar, mas seus corpos pesavam como chumbo. As cozinheiras se aproximaram lentamente, em silêncio absoluto, cercando-os como predadoras pacientes. As lamparinas tremeluziram, e o salão pareceu escurecer, como se o próprio ar fosse sugado para dentro da cozinha. Clara fechou os olhos por um instante, desejando que fosse apenas um pesadelo, mas quando os abriu, viu os viajantes sendo conduzidos para o corredor secreto, onde o murmúrio das paredes nunca cessava. Ela os acompanhou, sentindo os gritos abafados ecoarem em sua mente. Dentro da sala escura, panelas ferviam sozinhas, e a entidade que vivia no coração do restaurante se alimentava daquelas almas, deixando apenas corpos vazios de significado. Quando retornou à cozinha, Clara foi tomada por uma dúvida insuportável. Até quando aquilo iria continuar? Quantas pessoas precisavam ser sacrificadas para manter a entidade presa? Dona Marlene, como se lesse seus pensamentos, aproximou-se e disse: "Se a corrente for quebrada, a fome do que está preso aqui não terá limites. E você, Clara, será a primeira a ser devorada." O aviso soou como uma sentença. A jovem, dividida entre sua humanidade e o peso do pacto, começou a pensar em um plano. Talvez houvesse uma maneira de enganar a entidade, de romper o ciclo sem libertá-la totalmente. Mas a cozinha, viva e pulsante, parecia ouvir cada pensamento seu, ameaçando puni-la se ousasse agir contra as regras ancestrais. Nessa mesma noite, Clara fez algo que nunca havia feito antes. Guardou um pequeno frasco de tempero usado nos rituais, escondendo-o em seu avental. Sentia que aquele pó, de cor escura e cheiro metálico, poderia ser a chave para entender o que realmente mantinha a entidade alimentada. Mas sabia também que qualquer erro seria fatal. Enquanto as cozinheiras dormiam, Clara permaneceu acordada, ouvindo o som das panelas se movendo sozinha, e o sussurro constante vindo das paredes. O restaurante parecia respirar ao seu redor, vivo, faminto, vigilante. A cada batida do seu coração, ela percebia que estava cada vez mais presa ao destino do sabor da vila. E, do fundo do corredor,
Um sussurro diferente ecoou, como se a entidade falasse diretamente com ela. Prove e me liberte. O sabor da vila já havia engolido dezenas de viajantes e moradores da pequena cidade, mas a cada oferenda a entidade parecia se fortalecer, tornando-se mais perceptível até para aqueles que nunca haviam atravessado a porta do restaurante. Pessoas relatavam ouvir o som de talheres batendo em pratos vazios durante a madrugada, mesmo de suas casas, a quilômetros de distância. Clara, cada vez mais envolvida naquele ritual interminável, começou a sentir a presença não só dentro da cozinha, mas também em seus sonhos. Acordava todas as noites suada, com o gosto metálico na boca e a sensação de que alguém respirava rente ao seu ouvido. E foi durante uma dessas madrugadas que ela percebeu um novo sinal. Uma inscrição antiga começou a surgir na parede da cozinha, como se estivesse sendo escrita de dentro para fora, em letras escarlates que pulsavam como feridas abertas. Dona Marlene reuniu as cozinheiras em silêncio, todas de avental negro, e apontou para a inscrição. O símbolo era um círculo com linhas entrelaçadas, um selo antigo que, segundo ela, mantinha a criatura aprisionada. Mas agora ele estava se desgastando. Clara ouviu, horrorizada, que o pacto precisava ser renovado com uma oferenda maior do que qualquer outra já feita. Não bastava mais servir viajantes ou clientes desavisados. Seria necessário algo que carregasse inocência pura, uma alma imaculada. O sangue gelou nas veias de Clara ao entender o que isso significava. Uma criança. A revelação caiu como um peso insuportável, e pela primeira vez desde que entrou no restaurante, ela sentiu um ódio profundo pelas cozinheiras que a cercavam. Na semana seguinte, uma família chegou ao restaurante. Era um casal jovem, com uma menina de não mais que 6 anos, de olhos claros e sorriso inocente. O clima na cozinha se transformou imediatamente. As panelas ferviam sem ninguém mexer, e os murmúrios se tornaram mais altos, como gritos abafados exigindo pressa. Clara foi encarregada de servir aquela mesa, e cada passo que dava em direção à criança parecia ecoar como uma condenação. A menina, sem entender nada, sorria para ela, chamando-a de tia e pedindo pão fresco. O coração de Clara se despedaçava, mas as outras cozinheiras observavam seus movimentos com atenção, como predadoras vigiando uma integrante que poderia trair o bando. No fundo da cozinha, um caldeirão maior do que todos os outros já estava aceso. Dona Marlene se aproximou de Clara e entregou-lhe uma pequena faca ritualística, dizendo que, naquela noite, ela deveria provar sua lealdade. O selo precisa ser refeito, sussurrou, com olhos que brilhavam no reflexo do fogo. Clara, em choque, segurou a lâmina com mãos trêmulas, sentindo o peso não apenas do metal, mas do destino que carregava. A entidade parecia vibrar em sua mente, repetindo em sussurros cada vez mais fortes: "Traga-me a inocência, traga-me o sabor puro." O salão inteiro ficou em silêncio, como se cada parede esperasse ansiosa pela decisão de Clara. Na hora de agir, algo dentro de Clara rompeu. Em vez de levar a faca à criança, ela girou o punho e cravou a lâmina em seu próprio braço, deixando o sangue escorrer no avental negro. As cozinheiras se levantaram em desespero, tentando impedir, mas era tarde demais. O sangue de Clara caiu no caldeirão fervente e imediatamente a cozinha inteira tremeu. As panelas bateram sozinhas, as lamparinas explodiram, e a inscrição na parede brilhou em um vermelho intenso, quase cegando todas as presentes. A entidade gritou dentro das mentes das cozinheiras, um rugido de fome frustrada e raiva contida, enquanto Clara desmaiava no chão, exausta e sangrando. Quando acordou, Clara estava sozinha no restaurante. As mesas estavam vazias, as panelas frias, e as cozinheiras haviam desaparecido sem deixar vestígios. O selo na parede, no entanto, permanecia firme, renovado pelo sacrifício que ela própria havia feito. A família que estivera ali nunca mais foi vista, e ninguém na cidade soube dizer se realmente existiram. Clara percebeu que agora estava ligada de maneira ainda mais profunda ao sabor da vila. O restaurante respirava com ela, vivia através dela,
e seu sangue corria pelas paredes. Desde então, quem passa pela frente garante ouvir a voz suave de uma mulher sussurrando: "A cozinha é minha e ninguém mais sairá com vida." Desde o sacrifício feito por Clara, o sabor da vila nunca mais foi o mesmo. As cozinheiras haviam desaparecido, e agora ela era a única guardiã de um pacto que parecia ter mudado de dono. O restaurante, antes silencioso, passou a se comunicar diretamente com ela. As panelas se mexiam sozinhas, o fogo acendia sem fósforo, e ingredientes apareciam misteriosamente sobre a bancada, como se mãos invisíveis os tivessem deixado ali. Clara entendia que não estava mais servindo apenas a uma entidade faminta, mas que fazia parte dela. À noite, quando se olhava no espelho do depósito, percebia que seus olhos escureciam, refletindo não seu rosto, mas um salão cheio de sombras esperando por um banquete eterno. A cidade, curiosa com o sumiço das outras cozinheiras, começou a notar que apenas Clara ainda trabalhava no restaurante. Muitos acreditaram que ela havia herdado a casa, continuava o legado sozinha. E então, para atrair clientes, ela reabriu o salão. Na primeira noite, apenas 3 pessoas apareceram: um casal idoso e um jovem viajante. O cheiro da comida parecia ainda mais intenso, quase hipnótico, e todos comeram em silêncio, encantados pelo sabor. Mas logo os efeitos começaram. O casal chorava lembrando da filha morta há décadas. O viajante começou a rir descontroladamente, como se tivesse perdido a sanidade. Clara observava sem mover o músculo, pois sabia exatamente o que estava acontecendo. A entidade, agora parte dela, estava saboreando cada emoção como um prato raro. Quando os clientes caíram desmaiados sobre a mesa, Clara os arrastou até o corredor secreto. Não havia mais cozinheiras para ajudá-la, mas o restaurante parecia vivo, abrindo portas, iluminando o caminho e até movendo os corpos sozinho. Dentro da sala ritualística, as velas negras acenderam e o sangue dos clientes começou a jorrar em direção ao caldeirão, sem que Clara precisasse tocar neles. O selo na parede brilhou, mas algo estava diferente. Em vez de apenas conter a entidade, ele parecia expandi-la, como se cada oferenda fortalecesse a ligação direta entre ela e Clara. Pela primeira vez, a jovem percebeu que talvez não fosse apenas uma prisioneira, mas sim a futura sucessora da criatura que habitava aquele lugar. Os dias seguintes foram marcados por fome insaciável. Clara acordava com gosto metálico na boca e sentia dores no corpo, como se algo crescesse dentro dela. Seu reflexo no espelho mostrava mãos mais pálidas e unhas levemente escurecidas. As pessoas da cidade, fascinadas pelo aroma que se espalhava pelas ruas, começaram a procurar o restaurante com mais frequência. Agora, não precisavam mais ser atraídas, vinham por vontade própria, seduzidas por um desejo inexplicável de provar os pratos. Clara os servia mecanicamente, observando cada um ser consumido pela comida, transformado em sacrifício. Ela já não chorava, já não hesitava. Seu coração parecia bater no mesmo ritmo das panelas ferventes. Em uma noite chuvosa, Clara recebeu a visita inesperada de um padre da cidade vizinha. Ele havia ouvido falar das estranhas mortes ligadas ao restaurante e entrou no salão trazendo consigo apenas um crucifixo e um livro antigo. Diferente dos outros clientes, ele não pediu comida, pediu a verdade. Clara, tomada pela voz da entidade, riu alto, um som que não parecia humano. O padre tentou rezar, mas as palavras desapareceram de sua boca quando o fogo das velas se apagou sozinho. O salão mergulhou na escuridão, e apenas os olhos negros de Clara brilhavam. O homem tentou correr, mas as portas do restaurante se fecharam sozinhas, e as panelas começaram a bater como tambores de guerra. Ele nunca mais foi visto. Desde então, o sabor da vila passou a ser evitado até pelos mais ousados. A cidade, antes seduzida pelo aroma da comida, agora se tornará silenciosa e apavorada. Dizem que Clara já não envelhece, que seus olhos perderam qualquer traço humano e
que à noite, quem ousa espiar pelas janelas do restaurante pode vê-la sentada sozinha no salão, rodeada de mesas cheias de pratos fumegantes. O cheiro invade as ruas, hipnotizando quem passa, mas quem cede e entra nunca mais retorna. O pacto foi renovado, mas de uma forma diferente. Clara não é mais apenas cozinheira, nem apenas guardiã. Ela se tornou a própria fome, a nova encarnação do que sempre esteve preso naquela cozinha. E agora, o mundo inteiro é o próximo banquete. O Sabor da Vila já não era apenas um restaurante esquecido no interior, havia se tornado uma lenda viva. Um buraco negro que atraía todos os curiosos em busca de respostas e devorava cada um deles sem deixar rastros. Clara, agora completamente transformada, já não se reconhecia no espelho. Sua pele era pálida demais, os olhos tão negros que refletiam apenas escuridão, e a respiração doía como se cada suspiro fosse emprestado. Mas ela não sentia medo, sentia poder. O restaurante estava vivo dentro dela, e a fome da entidade corria por suas veias. A cidade havia se esvaziado, casas abandonadas, ruas em silêncio, e apenas o som das panelas ecoando noite adentro. Clara era a única habitante, mas não estava sozinha. Centenas de sombras caminhavam no salão vazio, ecos das vítimas presas entre este mundo e o outro. Naquela noite, algo diferente aconteceu. O selo na parede da cozinha, que sempre brilhava com sangue escarlate, começou a se fragmentar. As linhas que o mantinham firme se quebravam como vidro rachado. Clara entendeu que a entidade não estava mais satisfeita com oferendas humanas esporádicas, agora queria o mundo inteiro. Ela tentou resistir, mas sentiu seu corpo sendo consumido por uma fome impossível de saciar. As panelas explodiam sozinhas, os caldeirões transbordavam líquidos escuros, e os pratos se enchiam de carnes que não haviam sido cortadas por mãos humanas. Cada pedaço parecia pulsar, vivo, como se esperasse por bocas invisíveis. Do corredor secreto, um rugido ecoou, fazendo o chão tremer. O que estava preso queria sair. Um grupo de caçadores de lendas urbanas, vindos da capital, chegou na madrugada. Armados com câmeras, microfones e crucifixos baratos, decidiram registrar a verdade sobre o restaurante. Clara os viu entrar, sorrindo com o mesmo sorriso enigmático de Dona Marlene no passado. As portas se fecharam atrás deles, e as câmeras gravaram apenas os primeiros minutos, risadas nervosas, passos cautelosos e o som de talheres batendo em pratos invisíveis. Depois, silêncio absoluto. Quando a cidade vizinha encontrou os equipamentos abandonados, as gravações mostravam imagens desconexas, panelas fervendo sozinhas, mãos pálidas se movendo nas sombras, e por último, o rosto de Clara, encarando diretamente a lente, como se observasse cada espectador. O vídeo viralizou, mas quem assistiu mais de uma vez relatava ouvir vozes chamando pelo nome durante a madrugada. Clara percebeu que o restaurante não estava mais preso ao espaço físico. A cada novo curioso que assistia às gravações, o sabor da vila crescia, projetando-se além das paredes. Cozinhas em casas distantes começaram a render, panelas bateram sozinhas, e pessoas desapareceram após sentirem um cheiro irresistível de comida vindo de lugar nenhum. A entidade havia encontrado uma nova forma de se expandir, através da curiosidade humana. Clara, agora mais sombra do que mulher, caminhava entre realidades, surgindo em restaurantes abandonados, feiras noturnas e até dentro dos sonhos das pessoas. O pacto estava quebrado, mas não destruído, ele havia se espalhado. No coração do restaurante, o selo finalmente se partiu por completo. Das rachaduras, uma figura colossal emergiu, feita de fumaça, sangue e ossos retorcidos. Não tinha rosto, apenas uma boca enorme que se movia em silêncio. Clara caiu de joelhos, mas em vez de ser devorada, foi envolvida pela criatura. O corpo dela se dissolveu em névoa escura, unindo-se à entidade. A partir desse momento, não havia mais diferença entre cozinheira e criatura. Clara era o banquete e o banquete era ela. O salão inteiro tremeu. Em segundos, o sabor da vila desapareceu do mapa, restando apenas um terreno vazio, frio,
onde o vento parecia carregar sussurros. Mas a lenda não acabou. Pessoas juram que, ao cozinhar sozinhas durante a madrugada, podem sentir uma presença observando por trás do ombro. Panelas tilintam sozinhas, colheres caem no chão e aromas adocicados invadem a cozinha, mesmo sem fogo aceso. Quem ousa provar qualquer prato nesses momentos garante que o sabor é único, indescritível, mas, pouco tempo depois, some sem deixar vestígios. Dizem que Clara, a última cozinheira, continua viva em cada refeição preparada fora de hora, vagando pelo mundo como a própria fome, esperando pacientemente a próxima alma que aceite sentar-se à mesa invisível do sabor da vida. Na pequena cidade de Piedade, uma escola estadual era conhecida não apenas pelos alunos problemáticos, mas também pelo refeitório onde trabalhavam cozinheiras que pareciam carregar uma aura sombria. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido anos atrás, mas dizia-se que uma das cozinheiras mais antigas havia enlouquecido depois de encontrar algo dentro da despensa. Um saco de carne que não pertencia ao estoque da escola, algo humano, algo que jamais deveria estar ali. Depois desse dia, a mulher desapareceu misteriosamente e nenhuma busca da polícia trouxe respostas. Desde então, as cozinheiras que a substituíram carregavam olheiras profundas e evitavam falar sobre o assunto, como se guardassem um segredo macabro que precisava ser silenciado para sempre. Certo dia, uma nova funcionária chamada Márcia foi contratada para reforçar a equipe. Diferente das demais, ela era curiosa e não se intimidava facilmente, o que despertou certa desconfiança nas outras cozinheiras. Logo em sua primeira semana, percebeu que o cheiro vindo da despensa era estranho demais para ser de alimentos estragados. Era um odor metálico, pesado, que lembrava sangue fresco. Quando perguntou às colegas, recebeu apenas olhares duros e respostas evasivas. Não abra o freezer grande. É só isso que precisa saber. Márcia achou aquilo perturbador, mas a curiosidade começou a crescer como uma semente venenosa dentro dela. Numa noite chuvosa, enquanto as outras se despediam, Márcia se ofereceu para trancar a cozinha. Assim que ficou sozinha, caminhou lentamente até a despensa. Cada passo ecoava como se os azulejos frios rejeitassem sua presença. O freezer grande estava no canto, trancado com um cadeado pesado, como se fosse uma cela. O coração da nova cozinheira acelerava, e a sensação de que alguém a observava aumentava a cada segundo. O vento lá fora batia contra as janelas, e a luz fluorescente piscava, lançando sombras que se contorciam pelas paredes. Tremendo, ela decidiu procurar a chave, mas algo dentro dela sussurrava que o que estava escondido ali não deveria ser visto por olhos humanos. Quando finalmente conseguiu abrir o freezer, um bafo gelado e podre invadiu a cozinha. Dentro, empilhados de forma grotesca, estavam pacotes mal embrulhados que pingavam um líquido escuro. Ao tocar um deles, Márcia sentiu a textura inconfundível de pele humana. As unhas, ainda presas à carne, confirmavam o que ela mais temia. Aquilo eram restos de pessoas. Um grito preso em sua garganta se recusou a sair, e antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás dela. Lentamente, virou-se e encontrou as outras cozinheiras paradas na porta, olhando-a com olhos que brilhavam na penumbra. O silêncio foi quebrado por uma voz rouca. Agora você sabe, e não pode mais sair daqui. Naquele instante, Márcia compreendeu que a cozinha não era apenas um lugar de alimentação. Era um ponto de sacrifícios, um ritual que sustentava algo maior, algo que morava entre aquelas paredes. Os gritos que ecoaram naquela noite jamais foram ouvidos do lado de fora, e no dia seguinte, os alunos comeram como sempre, sem imaginar que um novo ingrediente havia sido adicionado às refeições. Chast roteirista. Na ala subterrânea de um antigo colégio interno, funcionava uma cozinha que havia sido desativada há décadas após um incêndio misterioso que consumiu parte do refeitório e deixou 3 alunos desaparecidos. O caso nunca foi explicado, apenas abafado, e o espaço acabou sendo lacrado por ordem da diretoria.
Com o passar dos anos, a escola cresceu, ganhou novos prédios e alunos, mas a lembrança daquela cozinha esquecida permaneceu como um sussurro sombrio entre os corredores. Diziam que, em noites de silêncio profundo, era possível ouvir panelas batendo, facas arranhando tábuas de madeira e até o som de alguém mastigando, como se lá embaixo ainda existisse uma equipe de cozinheiras trabalhando, preparando refeições que nunca seriam servidas a ninguém vivo. Certa noite, um grupo de adolescentes resolveu explorar aquela parte abandonada do colégio. Eles haviam ouvido rumores de que a cozinha escondia objetos valiosos deixados para trás no incêndio. Pratos de prata, talheres antigos e até cofres com dinheiro da época. Entre eles estava Clara, uma jovem corajosa, mas obcecada por mistérios. Ela liderava o grupo com uma lanterna nas mãos, descendo as escadas cobertas por mofo e poeira. O ar era tão denso que parecia grudado à pele, e cada degrau rangia como se tentasse avisá-los do perigo. Quando finalmente chegaram ao portão de ferro que isolava a cozinha, perceberam que o cadeado havia sido quebrado recentemente, como se alguém já tivesse entrado antes deles. A primeira impressão ao atravessar o portão foi de um ambiente congelado, mesmo sem haver refrigeração alguma. As paredes queimadas ainda guardavam marcas negras, mas o que mais chamava a atenção eram as bancadas cobertas por utensílios impecavelmente limpos, brilhando sob a luz fraca das lanternas. Não havia poeira, não havia sinais de abandono, como se todos os dias alguém estivesse ali higienizando cada canto. O grupo começou a se sentir observado, e Clara notou algo perturbador. Em uma das panelas gigantes, um líquido escuro borbulhava, liberando um aroma metálico que lembrava ferro e sangue. Quando se aproximou para olhar, a superfície se mexeu sozinha, como se fosse um olho tentando encarar quem o observava. O pânico começou quando ouviram passos vindos do corredor atrás deles, um arrastar de sapatos velhos que ecoava nas paredes estreitas. As lanternas tremiam em suas mãos, e o frio aumentava a ponto de fazer os ossos doerem. De repente, uma figura surgiu, uma cozinheira idosa, com um uniforme queimado em algumas partes e um avental encharcado de manchas escuras. Seu rosto estava derretido em algumas áreas, como se o fogo ainda a consumisse lentamente, mas seus olhos brilhavam de ódio e fome. Sem dizer uma palavra, ela bateu uma concha contra a panela, produzindo um som metálico que reverberou pelo espaço. Imediatamente, outras figuras surgiram das sombras, todas cozinheiras queimadas, com facas e colheres de ferro, caminhando em direção ao grupo. Os adolescentes correram em desespero, mas os corredores pareciam se multiplicar, criando um labirinto impossível de escapar. Clara, separada dos outros, acabou entrando em uma despensa estreita, onde encontrou estantes cheias de frascos de vidro. Dentro de cada um deles havia partes humanas preservadas em líquidos densos, olhos, mãos, línguas. Alguns frascos tinham etiquetas com nomes de antigos alunos desaparecidos, confirmando a pior das suspeitas. Enquanto observava horrorizada, percebeu que o vidro refletia algo atrás dela. Uma das cozinheiras a observava com um sorriso grotesco, segurando uma faca tão enferrujada que parecia gotejar sangue mesmo em sua ferrugem. Clara tentou gritar, mas a mão fria da cozinheira cobriu sua boca, e tudo o que conseguiu ouvir foi um sussurro gelado. A cozinha nunca fecha, e agora você também fará parte do cardápio. O que aconteceu depois ninguém soube explicar. Na manhã seguinte, apenas os pertences dos adolescentes foram encontrados na escada que levava ao subsolo. O portão de ferro estava novamente trancado com um cadeado novo, como se nada tivesse acontecido. Desde então, os alunos evitam até mesmo passar perto daquela ala, e os que ousam afirmam ainda ouvir, nas madrugadas, o som de panelas batendo e facas afiando, como se as cozinheiras do além ainda estivessem preparando seu banquete eterno. Após anos de silêncio, a lenda da Sala 4 continuava viva. Moradores próximos ao prédio abandonado relatavam ouvir vozes, passos e risos ao anoitecer. Era como se a escola estivesse viva, respirando com medo e curiosidade ao mesmo tempo. A história havia se espalhado pela internet, atraindo curiosos e investigadores de todo o país.
Foi nesse cenário que Ana Clara, uma estudante de psicologia especializada em fenômenos paranormais, decidiu investigar. Ela acreditava que a Sala 4 possuía uma consciência própria e queria documentar tudo. Em uma noite sem lua, Ana Clara entrou no prédio. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos. Ao chegar ao corredor da Sala 4, ela sentiu um frio intenso, como se algo invisível a observasse. A porta estava entreaberta, emanando uma luz fraca e pulsante. Ao empurrar a porta, Ana Clara encontrou a sala exatamente como nas histórias, paredes cobertas por símbolos indecifráveis, cheiro de mofo e sangue seco, e o livro negro repousando sobre uma mesa. Ao tocar o livro, ela foi tomada por uma visão. Professores e alunos desaparecidos presos em um corredor infinito, portas se abrindo para cenas macabras. Uma voz feminina ecoou pelo ar. A porta está aberta. Você quer aprender? Ana Clara tentou recuar, mas foi puxada para dentro do livro, sentindo seu corpo ser arrastado por uma força invisível. O corredor ao seu redor parecia vivo, pulsando e mudando. Ela percebeu que estava diante de algo que ia além da compreensão. A Sala 4 era um portal dimensional, uma prisão viva alimentada por almas. Caminhando pelo corredor, Ana Clara começou a ouvir vozes familiares. Isabela, Helena, Clara, Mariana, Rafael, todas pedindo ajuda. Ao fundo, a figura feminina apareceu, segurando o livro negro. Sua presença era opressiva, seu olhar vazio e hipnótico. Ela falou: ensinar é aprisionar, aprender é desaparecer. As portas ao redor começaram a se abrir, revelando cenas de sofrimento e vozes ecoando. Ana Clara percebeu que estava presa em um ciclo eterno. Quanto mais tentava fugir, mais o corredor se fechava ao seu redor. Sua mente começou a fragmentar-se com vozes que repetiam seu nome. A figura feminina aproximou-se, estendendo o livro negro. Ana Clara sentiu uma força irresistível puxá-la para dentro. Antes de ser levada, ela registrou tudo em sua câmera, como um último testemunho. Quando Ana Clara abriu os olhos, estava de volta ao corredor da escola, mas tudo parecia diferente. As paredes pulsavam e o ar era pesado. O livro negro estava sobre sua mesa, aberto em uma página desconhecida. Ao redor dela, símbolos brilhavam em vermelho. A figura feminina apareceu silenciosa, chamando seu nome. Ela tentou fugir, mas a porta da Sala 4 se abriu lentamente diante dela. Um frio gélido envolveu seu corpo e uma voz ecoou: a aprendizagem nunca termina. Ana Clara entrou na sala sem resistência. A porta fechou-se atrás dela, deixando apenas silêncio absoluto. Seu desaparecimento foi o mais comentado entre todos os casos anteriores. A notícia do desaparecimento de Ana Clara espalhou-se rapidamente. O prédio voltou a atrair curiosos, investigadores e até pessoas desesperadas para encontrar respostas. Alguns afirmavam ouvir sussurros chamando seus nomes quando passavam perto do local. Outros relatavam visões de figuras sombrias dentro da Sala 4. Vídeos e gravações feitos por curiosos começaram a circular, mostrando luzes estranhas, vozes distorcidas e sombras que se moviam sozinhas. O caso se tornou uma lenda viva. A cidade passou a tratar o prédio como proibido, mas isso apenas aumentava a curiosidade. As professoras desaparecidas, agora parte de um ciclo eterno, pareciam deixar avisos silenciosos para aqueles que ousavam investigar. A Sala 4 tornou-se mais do que uma sala proibida. Tornou-se uma presença viva, um enigma eterno. Quem passava por ela sentia um frio cortante e ouvia vozes chamando seu nome. Muitos tentaram entrar, mas poucos voltaram. Alguns diziam que, ao cruzar a porta, ouviam a voz suave e macabra da figura feminina. A porta está aberta. Você quer aprender? A verdade se espalhou. A Sala 4 escolhia suas vítimas, aprisionando-as para ensinar eternamente. E em meio ao silêncio do prédio abandonado, um sussurro se repetia como uma promessa e uma ameaça. A porta continua aberta e alguém sempre será chamado. A lenda estava viva e a história das professoras jamais teria fim.
prédio da escola, marcado por décadas de mistérios e desaparecimentos, tornou-se uma lenda viva. A Sala 4, selada e esquecida, era lembrada com medo e fascínio. Mas algo havia mudado. Relatos diziam que a sala agora se manifestava em lugares diferentes, em casas, escolas e até ruas. A cidade estava em alerta, e curiosos de longe vinham para investigar. Foi nesse cenário que surgiu Eduardo, um investigador paranormal renomado, decidido a acabar com o ciclo da Sala 4. Equipado com câmeras, sensores e gravadores, ele entrou na escola em uma noite tempestuosa. O corredor estava silencioso, mas o ar carregava uma tensão sufocante. Ao chegar à Sala 4, encontrou a porta aberta, emitindo uma luz tênue e pulsante, como se fosse viva. Um sussurro ecoou: "Eduardo, venha aprender." Ao entrar, Eduardo sentiu um peso estranho em seu corpo. O cheiro de mofo e sangue o envolvia, e o livro negro estava ali, aberto, com páginas pulsando em um vermelho profundo. Ele tocou o livro e foi imediatamente transportado para um corredor infinito. Portas se abriram ao redor, mostrando cenas de professores e alunos desaparecidos sofrendo em silêncio. Uma voz feminina ecoou: "Ensinar é eterno, ensinar é possuir." Eduardo viu rostos conhecidos entre as sombras: Isabela, Helena, Clara, Mariana, Rafael e Ana Clara. Eles imploravam por ajuda, mas não conseguiam falar. A figura feminina surgiu, segurando o livro negro, olhando fixamente para ele. Ela disse: "Você veio aprender, agora ficará." Eduardo tentou fugir, mas as portas se fechavam atrás dele. Ele sabia que estava preso, parte de um ciclo imortal. Enquanto caminhava, Eduardo começou a registrar tudo em sua câmera. As vozes tornaram-se mais claras. Cada desaparecido contava um fragmento de sua história. Eduardo percebeu que a Sala 4 não era apenas um lugar, mas um ritual, uma entidade viva alimentada por almas. Ele tentou ler o livro, mas as palavras se transformavam em símbolos vivos, atravessando sua mente. Uma sensação de opressão cresceu. A figura feminina aproximou-se lentamente, estendendo o livro negro para ele. Ela falou com voz suave e ao mesmo tempo ameaçadora: "O ciclo deve continuar. Você será a próxima professora." Eduardo lutou contra a força que o puxava, mas percebeu que estava sendo transformado, sua consciência sendo absorvida pela sala. Eduardo acordou diante da Sala 4, mas tudo parecia diferente. O ar estava mais pesado, os corredores mais longos e escuros. Ele viu símbolos brilhando nas paredes e ouviu vozes chamando seu nome. A figura feminina apareceu novamente, agora mais próxima, oferecendo-lhe o livro. Ele sentiu seu corpo tremendo e sua mente dividida entre a vontade de fugir e a curiosidade de aprender. Um eco profundo disse: "A porta está aberta. Você quer aprender?" Eduardo estendeu a mão e tocou o livro negro. Um frio profundo o atravessou e sua visão se encheu de imagens. Todas as professoras desaparecidas, presas, olhando para ele com súplica e medo. Então, ele desapareceu. Na manhã seguinte, o prédio estava fechado como sempre, mas relatos começaram a surgir. Vozes chamando nomes, luzes pulsando passos vindos da Sala 4. Eduardo havia desaparecido sem deixar vestígios. As gravações encontradas no seu equipamento mostravam imagens perturbadoras. A porta da Sala 4 abrindo sozinha, figuras sombrias surgindo e sussurros dizendo: "A porta está aberta, aprenda." O caso se tornou um fenômeno nacional, com investigadores, curiosos e céticos tentando desvendar o mistério. Mas ninguém conseguiu explicar o que realmente acontecia. A Sala 4 continuava viva, chamando novas vítimas. A lenda das professoras havia chegado ao seu clímax, mas ainda restava uma pergunta: quem seria o próximo a cruzar aquela porta? Com o desaparecimento de Eduardo, a história ganhou uma nova dimensão. A Sala 4 não era um espaço físico comum, era uma presença consciente, viva, que escolhia suas vítimas e as aprisionava em um ciclo sem fim. Moradores afirmavam que, mesmo com o prédio fechado, podiam ouvir risos, passos e vozes vindas da sala. Vídeos e relatos continuavam a surgir pela internet,
transformando a lenda em um fenômeno global. A cada relato, o medo crescia, e uma certeza permanecia. Enquanto a sala existisse, o ciclo não teria fim. Ela continuaria a escolher, a ensinar e a aprisionar. E em meio ao silêncio do prédio abandonado, um eco se repetia. A porta está aberta. Você quer aprender. A história das professoras chegava ao seu final, mas a sala continuava viva, esperando sua próxima vítima. No interior de Minas Gerais, havia um antigo convento que fora transformado em escola técnica. O lugar, de arquitetura imponente e corredores estreitos, guardava um enorme refeitório no andar térreo, onde funcionava uma cozinha comandada por um grupo de cozinheiras que parecia carregar uma herança sombria. As mulheres eram sempre caladas, evitavam contato com alunos e professores e se moviam em sincronia perturbadora, como se obedecessem a ordens silenciosas que ninguém mais conseguia ouvir. O detalhe mais assustador era que nenhuma delas parecia envelhecer. Há relatos de professores que trabalhavam ali havia mais de 20 anos, se garantiam que as cozinheiras continuavam exatamente iguais, com os mesmos rostos pálidos, os mesmos olhos profundos e a mesma expressão séria, como se o tempo tivesse parado apenas para elas. Os estudantes, curiosos, criaram inúmeras lendas sobre a cozinha. Uma delas dizia que, certa vez, um aluno chamado Rafael desapareceu depois de ter se infiltrado ali à noite em busca de comida. Nunca mais foi visto, e a polícia concluiu que ele teria fugido, mas colegas juravam que ouviram seus gritos abafados ecoando pelos canos de ventilação, como se estivesse preso dentro dos fornos industriais. Outra versão afirmava que as cozinheiras não compravam carnes no mercado da cidade. O caminhão de suprimentos sempre chegava com sacos pesados, mas os motoristas nunca eram vistos descarregando. Apenas as cozinheiras, que arrastavam os pacotes sozinhas para dentro do porão, fechando as portas com trancas de ferro, impedindo qualquer espiada curiosa. Certo dia, uma aluna chamada Helena, conhecida por desafiar as regras, resolveu investigar. Fascinada por mistérios, ela acreditava que descobrir o segredo das cozinheiras lhe daria notoriedade entre os colegas. Esperou até a noite de sexta-feira, quando todos já dormiam nos dormitórios, e desceu em silêncio até o refeitório. A porta estava destrancada, como se alguém a esperasse. O ambiente estava vazio, mas o cheiro metálico de carne crua impregnava o ar. Helena caminhou até a despensa e encontrou uma escada que descia ainda mais para o subsolo, um nível que não constava em nenhum mapa da escola. Segurando firme a lanterna, desceu, sentindo o frio aumentar a cada degrau, até encontrar um corredor iluminado por lâmpadas fracas e coberto por manchas que pareciam respingos de sangue. No final do corredor havia uma enorme sala subterrânea. Ali, em caldeirões fumegantes, pedaços de corpos humanos boiavam em líquidos escuros, sendo mexidos lentamente pelas cozinheiras. Algumas delas arrancavam carnes de sacos ainda ensanguentados, enquanto outras afiavam facas em pedras gastas. Helena ficou paralisada, incapaz de respirar, observando como aquelas mulheres trabalhavam sem dizer uma palavra, apenas trocando olhares cúmplices. Foi então que percebeu algo ainda mais perturbador. Nas paredes da sala estavam pendurados uniformes de estudantes, sujos de sangue, com etiquetas de nomes que ela reconhecia, alunos desaparecidos ao longo dos anos, que todos acreditavam ter abandonado a escola. Antes que pudesse recuar, uma das cozinheiras parou o movimento, levantou o rosto e fitou diretamente os olhos de Helena. Um sorriso lento e macabro se espalhou por sua boca, revelando dentes pontiagudos e manchados de vermelho. Em seguida, todas as outras pararam e repetiram o gesto, encarando-a em uníssono. O silêncio absoluto que se seguiu foi quebrado por um som de corrente arrastando, e Helena percebeu que a saída atrás dela havia sido fechada. As cozinheiras avançaram em sua direção, e a última coisa que ela conseguiu ouvir foi a voz grave de uma delas sussurrando: "Agora você fará parte do cardápio eterno." Na manhã seguinte, a cama de Helena estava arrumada como se nunca tivesse sido usada. A direção afirmou que ela havia fugido,
e a notícia logo se espalhou pela cidade. Mas alguns colegas não acreditaram nessa versão. Juraram que, no dia seguinte ao seu desaparecimento, a sopa servida no refeitório tinha um gosto estranho, mais pesado, como se carregasse um ingrediente secreto impossível de identificar. Muitos deixaram o prato de lado, mas os que comeram sentiram durante a noite uma sensação horrível, como se mãos frias tentassem puxá-los para baixo da cama. Até hoje, quem passa pelo antigo convento garante que, nas madrugadas silenciosas, ainda pode ouvir o som de facas batendo contra tábuas de carne e o eco de vozes femininas cantando rezas em tom baixo, preparando um banquete que nunca acaba. Na cidade de São Roque existia um internato feminino famoso por sua disciplina rígida e pelo refeitório, que, curiosamente, era elogiado por todos os visitantes. As refeições eram impecáveis, fartas e muito saborosas, mas ninguém nunca via as cozinheiras fora da cozinha. Eram mulheres silenciosas, de aventais sempre limpos, que trabalhavam de madrugada para que a comida estivesse pronta ao amanhecer. As alunas juravam que já tinham ouvido risadas abafadas atrás das portas trancadas, e algumas mais ousadas afirmavam sentir cheiros de carne assada durante a madrugada, mesmo sem haver refeições previstas. A verdade é que ninguém ousava questionar, porque havia um medo coletivo que pairava no ar. Todas sabiam que, de tempos em tempos, uma aluna desaparecia sem deixar rastros. A direção dizia tratar-se de fugas, mas nenhuma delas jamais foi encontrada. A rotina seguiu assim por décadas, até que uma nova aluna chamada Júlia, filha de pais rigorosos, passou a desconfiar das histórias. Ela era curiosa demais para se contentar com versões simplistas, e logo percebeu que o sumiço de colegas sempre acontecia em semanas em que pratos especiais eram servidos no refeitório. Carnes macias, ensopados de sabor indescritível, caldos fortes que deixavam todos saciados. Começou a anotar em segredo cada data e o nome da aluna que desaparecia, e a conexão entre os eventos se tornou impossível de ignorar. Convencida de que o segredo estava na cozinha, Júlia decidiu que investigaria por conta própria, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Numa noite chuvosa, ela se escondeu dentro do refeitório, esperando as cozinheiras chegarem. À meia-noite em ponto, as portas se abriram sozinhas e uma fileira de mulheres entrou em silêncio, empurrando carrinhos de ferro cobertos por lonas ensanguentadas. Júlia, escondida sob uma mesa, assistiu em choque enquanto elas revelavam o que havia nos carrinhos: corpos sem vida de alunas desaparecidas, cortados em pedaços. As cozinheiras, com uma calma quase ritual, começaram a preparar os corpos como se fossem simples ingredientes de uma receita comum. Aquela visão fez o estômago de Júlia revirar, mas ela se manteve imóvel, sabendo que qualquer movimento poderia denunciá-la. Conforme observava, percebeu algo ainda mais aterrador. As cozinheiras não falavam em voz alta, mas seus lábios se moviam em uníssono, como se estivessem rezando em silêncio. Uma energia pesada tomou conta do ambiente, e os caldeirões começaram a borbulhar sozinhos, sem fogo. O cheiro de carne humana cozinhando invadiu o refeitório, misturado a um aroma adocicado que provocava náusea. Júlia quase desmaiou, mas então notou algo no teto: símbolos gravados nas vigas de madeira, desenhos antigos que pareciam manter aquelas mulheres presas a algum tipo de pacto. Não eram apenas cozinheiras comuns, eram guardiãs de um segredo muito mais sombrio, ligadas a algo que transcendia o humano. De repente, um talher caiu da mão de Júlia, produzindo um som seco. As cozinheiras pararam imediatamente. Todas viraram os rostos em sua direção, os olhos brilhando na penumbra. Um sorriso grotesco se espalhou em seus rostos, revelando dentes afiados e manchados de sangue. Júlia tentou correr, mas foi interceptada por uma delas, que a agarrou com força sobre-humana e a arrastou até o centro da cozinha. As outras se aproximaram lentamente, cercando-a como predadoras que brincam com a presa antes do golpe final. Uma delas aproximou a boca de seu ouvido e sussurrou: "Agora você provou o banquete com os olhos, mas logo provará com a carne." No dia seguinte,
A direção anunciou que Julia havia fugido durante a noite, deixando apenas uma carta falsa que jamais convenceu ninguém. As alunas murmuravam pelos corredores, mas o assunto logo foi abafado, como sempre acontecia. No refeitório, entretanto, um novo prato foi servido, uma sopa espessa de sabor intenso, que deixou todas estranhamente caladas após a refeição, como se estivessem sob efeito de algo maior. Desde então, quem ousa visitar o internato garante ouvir, durante as madrugadas, o som de facas batendo ritmicamente e vozes femininas sussurrando cânticos que não pertencem a este mundo. A cozinha, dizem, não alimenta apenas corpos, mas também uma fome que nunca poderá ser saciada.